SBT, você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Policial militar e motorista de ônibus são flagrados em briga de trânsito. Imagens da discussão foram feitas por testemunhas que estavam no local. O vídeo viralizou nas redes sociais. Daqui a pouco a gente te conta o que teria motivado toda essa confusão. Bombeiros localizam o corpo de turista americano Raul Jimenez, que tinha desaparecido em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros. Mônica Vieira. Isso mesmo, Vitória. O corpo dele foi localizado, não era nem 3 horas da tarde de ontem. E toda a equipe do Corpo de Bombeiros que se deslocou daqui de Brasília, lá para a Chapada, para ajudar, conseguiu aí auxiliar para retirar o corpo dele que estava em um local de difícil acesso. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. Homem é preso em flagrante depois de assaltar uma joalheria que fica dentro de um shopping da Asa Norte. Ele fingiu estar armado para render as funcionárias e conseguiu levar mais de R$30 mil em produtos. Já já a gente te conta os detalhes. Ex-ministro da Justiça Anderson Torres prestou depoimento na manhã de hoje à Polícia Federal. Michael Leão. Vitória, 18 dias após a prisão, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal deve quebrar o silêncio. No depoimento, ele deve se isentar da responsabilidade dos atos de 8 de janeiro e também minimizar o documento que ficou conhecido como Minuta do Golpe. A gente explica tudo daqui a pouquinho. E morreu hoje pela manhã a jornalista Glória Maria, uma das mais consagradas da TV brasileira. Ela estava tratando um câncer no pulmão, que foi descoberto em 2019, mas infelizmente teve uma metástase no cérebro e algum tempo depois o tratamento parou de fazer efeito. Ela estava afastada do trabalho há 3 meses para cuidar da saúde, mas hoje infelizmente nos deixou. Hoje é quinta-feira, 2 de fevereiro. O nosso jornal já está no ar. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento na manhã de hoje à Polícia Federal. Ele está preso desde o dia 14 de janeiro, quando voltou dos Estados Unidos por conta da atuação das forças policiais do Distrito Federal durante os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o repórter Michael Leão. Michael, boa tarde. Esse depoimento já terminou? Ainda está acontecendo? Conta para a gente os detalhes. Oi, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo que está em casa. Esse depoimento ainda está acontecendo. Ele começou por volta de 10h30 da manhã e está sendo colhido exatamente aqui no Bavop, que fica no 4º Batalhão da Polícia Militar, no Guará. Como você bem disse, Anderson Torres já está preso desde o mês passado, logo após voltar dos Estados Unidos. Ele foi preso ali ao desembarcar e desde então trazido aqui para a sede do Bavop, que fica no 4º Batalhão da Polícia Militar. E a expectativa, Vitória, é que nesse depoimento o ex-secretário de Segurança Pública e também ex-ministro da Justiça deve quebrar o silêncio e explicar algumas situações. Os pontos principais que são aguardados é justamente a questão da responsabilidade sobre a segurança nos atos do dia 8 de janeiro e, segundo a defesa, nesse depoimento, Torres deve se isentar da responsabilidade pelos atos de vandalismo, alegando o seguinte, Vitória, que ele já tinha acertado com os substitutos os procedimentos de segurança naquele contexto ali da manifestação pacífica antes de se ausentar do país. E que essa parte aí é fundamental para conseguir entender. Até então, Anderson Torres, que é apontado ali justamente por omissão. Mais um outro ponto que chama ainda mais atenção e que requer uma explicação mais detalhada do ex-ministro e ex-secretário, Vitória, é justamente a respeito daquela minuta encontrada na casa dele, que tinha ali, pretendia justamente uma intervenção justamente no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, sob a alegação que esse documento, Vitória, é o seguinte: a defesa acredita que esse documento circulava muito na época, inclusive outras autoridades dizem ter recebido esse documento, mas que alguns teriam triturado ali por não levar a sério. Então essa vai ser uma das linhas apontadas pela defesa na última vez que Anderson Torres foi
Na verdade, foi previsto esse depoimento aqui no batalhão. Esse depoimento durou cerca de 1 hora, mas Anderson Torres manteve em silêncio, não respondeu às perguntas ali dos policiais, justamente que estão conduzindo essa investigação. Mas hoje, esse depoimento deve acontecer de forma diferente, Vitória. Como a gente disse, 18 dias após essa prisão, ele deve quebrar o silêncio, mas mantendo justamente essa linha de se isentar das responsabilidades, dizendo que tinha passado ali para os substitutos as orientações necessárias para aquela manifestação. E também seguindo nessa linha de que o documento encontrado na casa dele, aquele documento que ficou conhecido como a minuta do golpe, também teria sido endereçado a outros secretários, a outras autoridades, mas que por se tratar, como a gente diz, de uma minuta do golpe, eles não levaram a sério, isso nunca seria implementado. Como a gente diz para quem está em casa entender, justamente no dia das manifestações ali, no dia 8 de janeiro desse ano, o ex-secretário, na verdade, então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, estava nos Estados Unidos de férias ali com a família, mas oficialmente as férias dele só começaria na segunda-feira. É uma manobra ali que, segundo as autoridades, é legal, mas que ele deve justamente explicar esses pontos. O depoimento não tem ali, Vitória, um prazo para que termine, mas deve ser mais longo que o primeiro, quando o Anderson Torres se manteve em silêncio. Vitória. Obrigada, Maico, pelas informações. E foi localizado o corpo do turista americano Raul Jimenez, que desapareceu no último sábado em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros. Ele e um grupo de amigos foram surpreendidos por uma tromba d'água e ele, infelizmente, não conseguiu se salvar. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde. Os bombeiros aqui do Distrito Federal foram até lá, para ajudar nesse resgate. Oi, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Isso mesmo. Ontem, por volta de 11 da manhã, uma equipe aqui com 23 bombeiros aqui do Distrito Federal, 3 cães farejadores, 5 viaturas e também uma embarcação. Todos foram em deslocamento ali para a Chapada dos Veadeiros para dar um reforço para os bombeiros do estado de Goiás, da cidade de Formosa, que já estavam trabalhando ali para localizar o turista americano Raul Jimenez, de 30 anos. Ele estava ali na Chapada dos Veadeiros com um grupo de amigos no último sábado, mas depois de uma tromba d'água ele simplesmente desapareceu. A força da água conseguiu arrastar esse jovem por cerca de 400 metros de onde ele estava. Então, depois de muitas buscas, o corpo dele foi localizado ontem, antes das 3 horas da tarde, pela equipe do estado de Goiás. A equipe do Corpo de Bombeiros daqui de Brasília estava em deslocamento quando tomou conhecimento de que eles já haviam localizado o corpo deste jovem. Só que eles foram para poder reforçar a equipe, já que o corpo foi localizado em uma área de difícil acesso. Eles tiveram ali que guinçar o corpo desse jovem para retirá-lo do local. O que aconteceu? No sábado, esse grupo estava ali naquela cachoeira Raizama. Estavam aproveitando, turistando mesmo numa região muito conhecida do estado de Goiás, bastante querida também pelos brasilienses, onde existem várias cachoeiras. Eles estavam ali, mas não perceberam essa tromba d'água. Nós sabemos que nós estamos numa época do ano onde faz sol e ao mesmo tempo cai uma chuva repentina. E foi isso que aconteceu no último sábado. Por volta de 5h20 da tarde, uma forte chuva caiu ali no local, foi onde esse jovem desapareceu. Um dos amigos chegou a ficar ilhado por cerca de 6 horas e a corporação ali do estado de Goiás conseguiu localizá-lo por volta de 11 horas da noite. Desde então, o Corpo de Bombeiros continuava trabalhando para poder localizar com vida ou não esse jovem que estava desaparecido. No domingo ainda houve uma chuva que atrapalhou nessas buscas, mas com a seca da chuva a partir de segunda e terça-feira, ontem foi possível localizar o corpo desse jovem. Agora a gente vai ouvir um depoimento aí do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás, que falou um pouquinho para a gente sobre as buscas, como essas buscas aconteceram e o trabalho que foi feito pelos homens. Acompanhe. Estamos encerrando hoje a nossa operação de busca à vítima desaparecida no Ribeirão São Miguel, distrito de São Jorge, município de Alto Paraíso. Ontem, aproximadamente por volta das 18 horas e 30 minutos, conseguimos realizar a extração da vítima no ponto a qual encontrava-se presa, submersa em meio a troncos no leito do rio. Um local com acesso muito difícil, por se tratava de um cânion de aproximadamente 40 metros de altura, onde foi necessário aplicar técnicas específicas para que conseguíssemos realizar a retirada da vítima com total segurança. O Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás está retornando nesse momento para suas unidades de origem. Estamos à disposição da sociedade goiana.
Pois é, um trabalho árduo, viu, Vitória? Esse trabalho em equipe dos homens do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás e também do Distrito Federal contou com equipamentos importantes aí para poder localizar o corpo desse jovem. Foi usado drones, além dos cães farejadores e também câmeras que são submersas à água para poder localizar ali a movimentação por baixo da água ali. Então foi um trabalho bem difícil, mas que teve o resultado. Infelizmente não que nós gostaríamos de anunciar aqui, que tivéssemos encontrado esse jovem com vida, mas infelizmente ele já estava sem vida e estava preso ali. Então todo o trabalho foi feito do Corpo de Bombeiros e eles conseguiram resgatar esse jovem. Agora o corpo dele foi encaminhado para o IML da cidade e segue para todos os trâmites para poder ser enviado para os Estados Unidos, porque ele morava em Miami. Os pais seguem acompanhando, o Corpo de Bombeiros está dando esse suporte. A equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Brasília já se deslocou novamente aqui para a capital federal, deve chegar por volta de 2 horas da tarde. Agora aqui ao meu lado está o capitão Bolle, aqui do Corpo de Bombeiros daqui de Brasília, que vai falar um pouquinho mais da participação dos bombeiros aqui do DF nesse apoio, né, capitão, a esse resgate que foi tão delicado, né, e infelizmente com a notícia triste. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos que nos ouvem, né? Realmente, devido à situação climática e a questão do relevo ser de difícil acesso, nós tivemos algumas dificuldades, porém tivemos, né, o êxito de localização e dar um conforto para a família, né? É verdade, a gente sabe que, infelizmente, nesse momento a família sempre fica com aquela esperança de encontrar com vida. Mas a partir do momento que também soluciona o caso, encontra o corpo, também traz um certo alívio, porque ficaria muito angustiante seguir aí sem localizar corpo, sem localizar com vida. É muito difícil, é um momento muito delicado que vocês trabalham isso diariamente, pode-se dizer, constantemente em ocorrências. Isso, é frustrante para a família e para a equipe também, que o objetivo é justamente localizar, independente, né, com vida ou não, o objetivo é a localização. Capitão, nós sabemos que nós estamos no verão e o verão aqui brasiliense e também do estado de Goiás, ele é atípico, não é um verão só com sol, né? Do nada cai chuva. E tem gente que gosta de ir para a cachoeira, né? Nós sabemos que é importante, o momento de lazer ele é importante para a saúde mental, é bom também para distrair com os amigos, mas existem dicas importantes para quem quer ir para a Chapada, como por exemplo, estar sempre em grupos. Além de estar em grupo, qual que seria uma dica valiosa para quem gosta de passear por lá? Sim, nós temos diversos locais, né, que oferecem a questão da trilha, acampamentos, cachoeiras. Então, em primeiro lugar, nós orientamos que as pessoas que vão se aventurar nesses ambientes, que façam um estudo da previsão meteorológica para que não pegue um temporal de surpresa, né, para que não haja igual aconteceu nesse episódio de uma cabeça d'água, né. Temos também a orientação de procurar um guia que conheça bem a região, né? Se for se aventurar em esportes radicais como escaladas, cachoeiras, que estejam na presença de profissionais especializados nesses tipos de esportes, né? Que a pessoa vá com calçados e as vestimentas, né, específicas para esse tipo de atividade. Independente do que a pessoa decidir fazer ali na Chapada, é importante sempre estar com colete salva-vidas? Sim, se tiver no meio aquático, é sempre importante o uso de salva-vidas, justamente porque nós não sabemos o incidente que nós podemos ter, né? Então temos sim a orientação também de nunca sairmos sozinhos para alguma trilha, não acampar nas margens desses córregos, justamente pela questão dos temporais, que o volume de água repentinamente pode aumentar. E antes de sair para esses locais, avisar uma pessoa que for ficar na residência e mostrar a área que vai ser utilizada para esse tipo de aventura, para se caso de algum incidente, essa pessoa possa orientar os órgãos de busca e de salvamento para que nós tenhamos um êxito e uma rapidez em localização dessa pessoa que esteja desaparecida.
Capitão, essa dica foi bastante valiosa, mas e serve ainda mais para quem gosta de se aventurar, fazer uma trilha solo, por exemplo. Quem gosta de sair sozinho, admirando a natureza, é importante mais ainda do que em grupos avisar para alguém para onde está indo, além de se munir de todo o equipamento de segurança, um tênis que não escorregue, né, esse colete salva-vidas. Além disso, é importante saber nadar também. Isso. É importante, se for se aventurar em ambientes aquáticos, que domine, né, a questão da natação, e também tem a questão da ingestão de bebidas alcoólicas. Nós orientamos, depois que a pessoa tiver ingerido esse tipo de bebida alcoólica, não se aventure de maneira alguma em algum esporte radical, seja ela trilha ou escalada ou até mesmo uma natação. Então, e outra, nunca esteja sozinho, sempre acompanhado. Capitão, a Vitória tem uma pergunta para o senhor, a nossa apresentadora. Eu vou ouvir e repassar para o senhor. Pode perguntar, Vitória. Mônica, eu queria que ele esclarecesse a questão que muitas vezes a gente vai para esses lugares, a gente sabe que está um tempo, estamos numa estação chuvosa, que é o verão aqui no Distrito Federal, mas muitas vezes no local onde a gente está, não está chovendo, mas ali mais para cima do rio, enfim, a gente não sabe como está outros locais, né? Então isso acaba influenciando esse ambiente onde a gente está, que acha que está tudo tranquilo, mas não. Essas cabeças d'água, né, chegam de surpresa. A Vitória disse o seguinte, capitão, que às vezes a gente escolhe um local que o sol está radiante, né? O clima está favorável para permanecer ali. Mas logo à frente, às vezes, o clima não está tão propício para poder estar. Isso também influencia para que aconteça algum tipo de imprevisto no local? Sim, às vezes nós estamos acampados em um determinado local em que não haja incidência de chuvas ou temporais, e na cabeceira do rio ou na nascente esteja acontecendo um temporal, uma chuva, então esse volume todo vai descer o córrego abaixo e pegando essas pessoas que estejam desprevenidas, né? E podendo aí ocasionar um incidente ou até uma fatalidade. Inclusive, capitão e Vitória e todos que nos acompanham, eu estive conversando com a Stephanie, que é repórter do SBT no estado de Goiás, em Goiânia. Ela comentou que um dos amigos disse que eles estavam justamente, Vitória, numa área, como você acabou de citar, numa área completamente seca, estavam ali deitados ali numa pedra, tomando um sol, quando um dos colegas colocou a mão em uma das toalhas e percebeu que estava molhada. Então, não era água da cachoeira, já era uma trompa que estava se preparando para cair ali na região. Então, isso acontece muito repentinamente, né, capitão, como o senhor acabou de confirmar? Nós devemos estar sempre atentos à cor da água, porque geralmente a cabeça d'água, como ela faz o arrasto, né, de qualquer tipo de material que esteja às margens desse córrego, então venha barro, o aumento do volume de água. Então é sempre bom estarmos atentos a esses tipos, porque são coisas previsíveis e que, dependendo da localidade, tem como sairmos antes que essa tromba d'água venha nos atingir. É importante, então, estar atento aos sinais, porque os sinais realmente mostram ali como que pode permanecer o clima no local e a pessoa possa ficar ali, curtir em segurança. Isso, corrente da água, a cor da água, se ela estiver mais escura ou barrenta, ou então o volume de água aumentar. Então, tudo isso são sinais que devem ser observados. Obrigada, capitão. Voltando a esse assunto, para quem ligou a TV agora, olha só, o rapaz, o americano de 30 anos, Raul Jimenez, que estava desaparecido na região da Chapada dos Veadeiros. O corpo dele foi localizado ontem, antes das 3 horas da tarde, pela equipe do Corpo de Bombeiros, que já estava trabalhando desde sábado para localizá-lo com vida ou não. Então, ontem foi solicitado até um reforço aqui dos homens do Corpo de Bombeiros daqui do Distrito Federal. Eles estavam em deslocamento quando receberam a notícia da localização do corpo. Mesmo assim, eles continuaram, porque o corpo foi localizado a cerca de 400 metros de onde Raul Jimenez estava. E nessa região foi difícil acesso para retirar o corpo. Precisou ser guinçado, né, que fala, né, capitão? E ele precisou ser retirado dali do local com a ajuda do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal. Ele desapareceu por volta de 5h20 da tarde do último sábado, dia 28, e desde então os bombeiros começaram a trabalhar para tentar localizá-lo. No sábado e no domingo, com muita chuva, ainda dificultou a localização, mas com a seca dessa chuva, que ela deu uma cessada
quarta, na segunda e na terça. Ontem eles conseguiram localizá-lo. Na segunda-feira, o protetor solar dele, que estava em uma bolsa que ele utilizava no momento em que ele desapareceu, foi localizado. A família reconheceu que se tratava de um objeto que pertencia a Raul e desde então os bombeiros continuaram trabalhando ali na área. Cerca de 10 quilômetros que foram vistoriados ali pelo Corpo de Bombeiros, tentando localizar esse jovem. Um trabalho árduo ali com cães farejadores, drones, equipamentos que entram na água, né, equipamentos submersos, para poder localizar qualquer movimentação embaixo d'água. Então, todo um trabalho bastante em equipe, forte, com mais de 20 homens do estado de Goiás e mais 23 daqui do Distrito Federal. Infelizmente, o desfecho que nós não queríamos, né, encontraram o corpo já sem vida, né, desse jovem que veio conhecer aí uma das belezas aqui do estado de Goiás, aqui próximo, né, a Brasília. E eu volto com você no estúdio, Vitória. Fica pra gente o alerta, né, Mônica? Como o capitão disse, percebeu esses sinais, um volume maior da água, coloração diferente, saia do local, porque esses são mesmo sinais, né, de que algo está ficando nebuloso, né? Tá chovendo possivelmente na cabeceira desse rio e que essa água vem descendo com tudo e essa força é enorme, carrega tudo que tem pela frente. Então, infelizmente, né, fica aqui os nossos sentimentos à família, mas fica também um alerta, né, um aprendizado pra gente. Obrigada, Mônica. E o agente socioeducativo Rafael Osvaldo de Carvalho Arantes foi demitido do cargo. Ele ficou conhecido depois de ser acusado de gravar vídeos íntimos de colegas que usavam um banheiro feminino da unidade de internação de São Sebastião, onde ele trabalhava, imagina só. A demissão dele foi publicada no Diário Oficial. A justificativa foi o cometimento de infração grave determinada na Lei do Regime Jurídico dos Servidores Públicos. E a partir de agora, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, os chamados CACs, têm 2 meses de prazo para cadastrar a própria arma no sistema da Polícia Federal. Caso contrário, poderão responder pelos crimes de porte e posse ilegal de armamento. E ontem, um desses CACs foi preso por dupla tentativa de homicídio. O comerciante foi gravado atirando em 2 motoqueiros no meio da rua. O comerciante Roberto Miranda da Silva, de 41 anos, chegou algemado à delegacia no centro da capital paulista. Até aqui, ele era um típico cidadão de bem, que tinha legalmente uma pistola e um fuzil em casa. Roberto é o chamado CAC, tem registro de atirador esportivo e colecionador de armas. Só que, segundo a Polícia Civil, o comerciante é este homem que saca a arma e atira em 2 pessoas que estavam em uma moto no centro da cidade. Foi no dia 22 de novembro do ano passado. Os 2 rapazes sobreviveram, mas um deles ficou paraplégico, segundo policiais. O que a investigação mostra é que o comerciante é mais um CAC que decidiu fazer justiça com as próprias mãos. 6 dias antes, os 2 rapazes que foram baleados teriam roubado o celular de Roberto. Após o roubo, passaram a exigir dinheiro dele para devolver o celular e não complicar ele com o conteúdo, as informações que continham no celular. E também chegaram a ligar para alguns amigos dele e tentando extorquir dinheiro. Aos investigadores, o comerciante disse que encontrou, sem querer, os 2 ladrões e achou que um deles ia sacar uma arma. Por uma grande coincidência, Roberto estava com a pistola carregada e que só poderia estar com ele no trajeto para o estande de tiro. As armas, munição e a calça que ele usava no dia do crime foram apreendidas. É muito perigoso armar a população sem prepará-la para isso. Num país onde acreditamos que tem a justiça, não podemos admitir que se faça justiça pelas próprias mãos. A partir desta quarta-feira, começa a valer o prazo de 60 dias para que todos os CACs registrem as armas na Polícia Federal. Quem não cumprir a ordem poderá ter o armamento apreendido e responder pelos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo.
O ex-dirigente do Botafogo foi preso durante uma operação contra um esquema de pirâmide financeira. Ele é acusado de estelionato e tinha negócios com criminosos conhecidos como faraós do Bitcoins. A promessa de lucro fácil desmoronou em pouco tempo. Eu não acredito que eu caí numa coisa dessa. Eu nunca fiz nada, eu tenho investimento em banco, eu tinha maior medo. O meu pai foi muito ruim, né? Que era uma economia que ele tinha, que já vinha guardando, tinha acabado de se aposentar. Essa vítima investiu R$58 mil das economias do pai aposentado. Durante 6 meses, recebeu com juros, mas de repente, a empresa fechou as portas. Nos primeiros meses havia realmente esse retorno, só que depois, a médio prazo, não mais acontecia esse ressarcimento e acabava efetivando realmente o esquema que os primeiros investidores recebem, mas os últimos acabam não recebendo por conta desse ciclo que não fecha. A polícia investiga a suspeita de golpe aplicado pelas empresas Futura Invest e RW. À frente delas estava Ricardo Wagner de Almeida, que incluiu a esposa, irmãos e o sobrinho como sócios laranjas. Ele foi preso em casa em Niterói. Ainda foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Ricardo é ex-dirigente do Botafogo. Ele foi presidente do Conselho Fiscal do clube e se relacionava com políticos e celebridades. As empresas de Ricardo Wagner de Almeida operavam no mercado financeiro desde 2019. Mas logo depois passaram a ser denunciadas por pessoas lesadas pelo esquema. De acordo com a polícia, o prejuízo para os clientes é estimado em R$3 milhões. Ele e mais 8 indiciados irão responder por estelionato. E a polícia ainda investiga a possibilidade de lavagem de dinheiro. Ricardo também fazia negócios com Glaidson dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins, que está preso. Os principais alvos do esquema eram aposentados e funcionários públicos, como este homem, que também não mostrou o rosto. Eu investi cerca de 150 mil na empresa, tive acho que 13 meses de retorno. E depois, a empresa simplesmente desapareceu. Nossa equipe tentou contato com as empresas Futura Invest e RW, mas não tivemos retorno. E um vídeo que está circulando pelas redes sociais mostra uma discussão entre um policial militar aqui do DF e um motorista de ônibus. Toda essa confusão teria acontecido ali na Estrada Parque Taguatinga, IPTG. Quem vai contar pra gente qual seria o motivo desse bate-boca é a repórter Kátia Gomes. Kátia, o que fez esse policial e esse motorista perderem a paciência? Conta pra gente. Boa tarde. Oi, Vitória, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, os dois acabaram perdendo ali a paciência, inclusive os próprios passageiros também se revoltaram com a situação porque eles tiveram que descer do ônibus. O que aconteceu? Segundo a Polícia Militar, um policial que estava a serviço teria pedido passagem ali na faixa exclusiva da IPTG, pediu passagem colocando ali sinais sonoros e luminosos, mas o motorista do ônibus não quis dar passagem para esse policial militar. Então o PM pediu que esse motorista parasse o veículo. Primeiramente ele se recusou a parar e depois ele acabou parando o veículo e ele recebeu 2 multas por conta dessa atitude dele, né? Uma multa porque ele não atendeu ao pedido do policial militar de ultrapassagem e outra também por ter desobedecido a ordem de parada do policial militar. E aí nesse vídeo, um vídeo que foi gravado por um passageiro do ônibus, mostra a discussão entre o motorista e o policial militar. O motorista, nesse vídeo, ele diz que está em uma faixa expressa, que ele está trabalhando, né? Então, é por isso que ele não teria dado passagem para o policial militar. E o PM diz que ele vai receber, então, 2 multas. O motorista, retruca e diz que vai recorrer dessa multa. Um policial militar que estava passando ali pelo local no momento que tudo aconteceu, ele parou o veículo mais à frente e acabou dando apoio para o PM. Só que ali todos os passageiros que estavam no ônibus acabam ficando revoltados com a situação. Inclusive, uma passageira, ela fala, dá para ouvir ali no áudio, ela dizendo que vai procurar a corregedoria. Bom, nós procuramos respostas, então, tanto da empresa quanto da Polícia Militar. E a PM, em nota, ela afirma, o que eu disse, que o policial estava de serviço, estava passando ali a serviço e que ele pediu a passagem, dando ali os sinais sonoros, luminosos e que essa parada, inclusive, foi desobedecida. A passagem foi desobedecida, o
o motorista não quis dar passagem para o PM e depois ele ainda desobedeceu a ordem de parada e por isso ele recebeu 2 multas. A empresa Marechal, ela reconheceu que o motorista deveria sim ter dado passagem para o policial, já que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, que esse motorista ele realmente teve uma atitude errada e que a empresa, ela faz treinamento com os funcionários e orienta que eles sempre deem passagens tanto para a polícia quanto também para socorro, como por exemplo para os bombeiros. Nós também pedimos uma nota para o DR e o DR respondeu que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o policial militar tinha sim direito, né, de ultrapassar, de ter a preferência ali, que o motorista do ônibus deveria sim ter dado passagem para esse policial militar, né? Isso que é o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E também em relação à multa, cabe sim essa multa por ter desobedecido uma ordem de parada do policial militar. Então, esse motorista, ele vai receber 2 multas, né? Uma está prevista no artigo 189, que é deixar de dar passagem aos veículos de batedores, socorro, salvamento ou de policial, é uma multa gravíssima. E uma outra do artigo 195, que é desobedecer ordem de autoridade de trânsito. Ou seja, né, foi uma confusão ali por uma besteira, né? Se esse motorista do ônibus tivesse saído ali rapidamente da faixa expressa e ter deixado o policial militar passar, nada disso teria acontecido. Inclusive, acabou até atrasando a viagem, né? Já que o ônibus parou, teve que receber ali a multa e os passageiros ainda acabaram descendo, né? Então acabou atrapalhando a vida ali de todo mundo, Vitória. Se está no Código de Trânsito, né, Kátia, não tem discussão, infelizmente. Mas que bom, né, que deu tudo certo. Os passageiros, eu acredito que continuaram ali a viagem, mas com esse transtorno que poderia ter sido evitado. Obrigada, Kátia, pelas informações. O consumo nos lares brasileiros cresceu quase 4% no ano passado. Esse foi o maior aumento em 15 meses, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Na casa da dona Marilene vivem 15 pessoas. Para abastecer a despensa, ela tem uma estratégia. A gente adotou a tática de olhar o dia das promoções, né? Dia de quinta-feira é dia da mercearia, é dia que tu vai lá para comprar o feijão, o arroz, o açúcar, entendeu? Mais em conta. O consumo nos lares brasileiros superou as expectativas do setor de supermercados em 2022, subiu quase 4%. Em dezembro passado, a alta foi de 15% em relação ao mês anterior. A queda média nos preços de alguns produtos essenciais, como a carne bovina, que variou de 3% a quase 5%, foi um dos motivos. De R$50 agora está R$43, que é as carnes de primeira linha. E eu acho que já deu uma baixada bastante já agora, esse momento. O preço do leite longa-vida, que disparou no ano passado, caiu quase 5%. Os pagamentos do Auxílio Brasil de R$600 e de outros benefícios, como o Vale Gás e o auxílio aos caminhoneiros e taxistas, segundo a Associação Brasileira de Supermercados, contribuíram para aumentar o consumo de alimentos no ano passado. Teve também a queda na inflação de uma maneira geral, quando você compara aí com os últimos períodos. A questão do aumento da empregabilidade. Então, tudo isso fez com que o consumo ultrapassasse aquilo que nós estávamos previsto. Mas alguns dos itens básicos, como a batata, ainda estão caros. Aí o jeito é ter paciência na hora da compra. Procurar produto mais barato, né? Mais em conta, que possa suprir aquela necessidade. O estabelecimento comercial também influi muito no preço. E quase 65 milhões de brasileiros estavam abaixo da linha da pobreza social em 2021. Este número faz parte de um estudo desenvolvido pela PUC do Rio Grande do Sul, com base nos índices do IBGE e com metodologia do Banco Mundial. A aposentadoria da dona Nelly não garante o sustento das 7 pessoas da família. Moradora desta ocupação na periferia de Belém, ela diz que falta até o básico. Que é comida, gás, essas coisas. A gente sempre se preocupa, mas sempre a gente tem fé em Deus, né? Dona Nelly está abaixo da linha de pobreza social. O índice é uma nova forma de medição da condição financeira de uma população, baseado em uma metodologia do Banco Mundial, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE.
Os pesquisadores avaliaram indicadores como o custo de vida. Assim, uma pessoa em pobreza social no Sudeste poderia estar fora desse grupo se morasse em uma cidade menor aqui do Norte, por exemplo. Além de avaliar a capacidade de atender a necessidades mínimas de sobrevivência, o estudo analisou o aumento das demandas de cada pessoa a partir do crescimento econômico e mudanças no estilo de vida. Dentro desse novo conceito, 30% dos brasileiros estavam nessa condição em 2021, índice acima do registrado em 2019. E estas oportunidades de complementação de renda, de aumento da renda, elas se reduziram com a pandemia e, consequentemente, a renda dos mais pobres diminuiu mais do que a renda dos mais ricos. O estudo ainda descobriu vários Brasis dentro de um só. Enquanto a pobreza social no Nordeste atingia 36% da população, no Sul chegava a 24%. Entre pretos, pardos e indígenas, o índice era o dobro do que entre brancos e amarelos. A coordenadora do estudo alerta que o impacto do aumento da pobreza precisa ser combatido com políticas públicas inclusivas. Um modelo de crescimento econômico que gere oportunidades, que gere renda, que gere emprego, que faça a absorção das pessoas de menor renda, da população mais pobre. E o jogador Neymar prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal na tarde de ontem. Ele é testemunha em um inquérito que investiga um grupo envolvido em agiotagem, lavagem de dinheiro e receptação de joias. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde mais uma vez. Que detalhes você tem sobre esse depoimento? Conta para a gente. Oi, Vitória, mais uma vez boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Então, os detalhes desse depoimento, infelizmente, ficaram em sigilo da Justiça, então nós não tivemos muito acesso. O que se sabe é que Neymar ele foi intimado aí pela Polícia Civil nesse processo contra o Eduardo Rodrigues da Silva, de 36 anos, como testemunha. Então, ele se apresentou através de videoconferência, acompanhado ali dos seus advogados, ele que mora fora do país, ele é do PSG, né, do time francês, então ele se apresentou através de videoconferência, prestou todos os esclarecimentos que os policiais investigadores perguntaram para ele e ficou tranquilo ali em relação ao conteúdo. Porque o que acontece? O Eduardo Rodrigues, esse da Silva de 36 anos, Eduardo Rodrigues Silva de 36 anos, ele está sendo investigado aí em esquema de agiotagem, lavagem de dinheiro e vendas de joias. E o Neymar teria adquirido aí um colar cravejado em diamantes avaliado em R$106 mil deste empresário. Nas redes sociais, esse homem ele se apresenta como amigos de várias personalidades famosas, até do Mbappé, que é um jogador também francês. Então a polícia quis saber a ligação do jogador Neymar com ele para descobrir todo o processo, o que está acontecendo, como que ele está fazendo em relação a essas verbas e esse dinheiro e essas vendas que ele tem feito de produtos. Esse empresário ele chegou a ser convidado para o aniversário de Neymar e de acordo com o depoimento, foi pago pelo jogador que financiou toda a viagem dele até o país, até a França, para que ele pudesse aproveitar ali com todos essa comemoração. Então a polícia queria saber se existe uma ligação do jogador com esse esquema, desse empresário que acabou sendo preso, porque ele se entregou à polícia depois de 3 dias foragido. Ele segue aí na carceragem da Polícia Civil e a prisão dele, por enquanto, é de 5 dias, mas pode ser prorrogada por mais 5 dias. E a polícia segue investigando esse caso para saber as ramificações, de onde é a origem, se ele trabalha sozinho, qual o esquema e se envolve personalidades, assim como Neymar, que entrou como testemunha, mas a polícia segue investigando a participação de cada um que ele conhece dos famosos. Nas redes sociais, que agora está inativa, do Eduardo Rodrigues Silva, de 36 anos, esse empresário que está sendo investigado pela polícia, tinha em média 76 mil seguidores, entre eles várias personalidades, não só do mundo do futebol. Então a polícia segue agora analisando as informações, coletando para saber a origem e quem são os participantes aí dessa suposta quadrilha que pode estar sendo liderada por esse empresário que agora vai ficar atrás das grades até esclarecer todo esse caso, Vitória. Obrigada, Mônica, pelas informações. Agora uma notícia que pegou o país todo de surpresa hoje de manhã. A jornalista Glória Maria, uma das mais consagradas da TV brasileira, morreu aos 73 anos no Rio de Janeiro.
Glória Maria descobriu um tumor no pulmão em 2019. Tratou a doença com imunoterapia, mas foi diagnosticada com metástase no cérebro nos últimos anos. Estava afastada do Globo Repórter, seu último trabalho na Rede Globo, há 3 meses, justamente para cuidar da doença. Mas, infelizmente, o tratamento não fez mais efeito e ela morreu hoje de manhã no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Glória Maria foi pioneira da televisão brasileira. Se tornou a primeira jornalista a entrar ao vivo na TV a cores. Também foi responsável pela primeira reportagem com a imagem em alta definição, ao pousar numa aldeia indígena no Xingu. O trabalho da jornalista se consagrou pela ousadia. Era uma repórter que vivia a notícia. Levava o público a participar dos fatos e das emoções. Pulava de bungee jump. Cruzava balões no ar. Tá indo bem, isso. Ela tá chegando lá. Parabéns! Na era das redes sociais, viralizou ao experimentar o cachimbo ganja, na Jamaica. E a andar na montanha-russa no meio da floresta. Nessas suas andanças pelo mundo, a jornalista declarou ter mais de 20 passaportes totalmente preenchidos. Nascida em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, era filha de um alfaiate com uma dona de casa. Se formou em jornalismo com bolsa na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Entrou na TV Globo em 1971 como radioescuta e de lá nunca mais saiu. Foi repórter do Jornal Nacional, correspondente internacional, apresentadora de telejornais locais e repórter e apresentadora do Fantástico. Ela abriu caminho para várias jornalistas negras na empresa em que trabalhava e em toda a imprensa do nosso país. Glória Maria deixa 2 filhas, Laura e Maria. Agora nós vamos acionar a repórter Renata Igrejas, que está acompanhando todos os detalhes sobre essa triste notícia diretamente lá do Rio de Janeiro. Renata, boa tarde, obrigada por entrar ao vivo com a gente, infelizmente para trazer uma notícia triste, né? Mas que informações você tem por aí? Você está na porta do hospital, conta pra gente. Oi, Vitória, muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo, sim. Uma triste notícia para todos nós. O Brasil perde muito para nós jornalistas, né? Uma fonte de inspiração, uma mulher linda, vaidosa, maravilhosa, uma jornalista completa, né? Muito irreverente, muito vaidosa, uma mulher linda. A gente fala ao vivo aqui do Hospital Particular em Copacabana, na zona sul do Rio, onde Glória Maria estava internada desde o dia 4 de janeiro deste ano. Né? Como a gente lembrou agora há pouco aí na reportagem, a Glória Maria em 2019 ela foi diagnosticada com um tumor no pulmão. Ela passou ali por um tratamento de imunoterapia para substituir quimioterapia e radioterapia. Só que no mesmo ano de 2019, a gente lembra que a Glória Maria acabou sofrendo um acidente doméstico. Ela sofreu um desmaio, uma queda em casa, acabou batendo a cabeça, se machucando. E quando ela foi para o hospital, o neurologista achou melhor exames mais complementares ali no caso. Foi quando, então, Glória Maria, no mesmo ano, foi diagnosticada com um câncer, um tumor já em estágio de metástase no cérebro. Glória Maria chegou a ficar 2 anos afastada da televisão, deixou muita gente com saudade. A gente viu aí essas reportagens da Glória incríveis, viajou o mundo todo, falava vários idiomas, nascida no Morro dos Macacos, né, uma comunidade na zona norte do Rio, no bairro de Vila Isabel. Então Glória Maria voltou à televisão no ano passado. Em dezembro ela chegou a se licenciar novamente para poder cuidar da sua saúde e estava internada então aqui nesse hospital em Copacabana, na zona sul do Rio, de onde nós falamos ao vivo. Vitória, durante todo o dia a movimentação aqui no hospital foi muito grande, de colegas de trabalho, equipe da Glória Maria, funcionários da casa de Glória Maria, a babá das meninas, inclusive, esteve por aqui, representantes, né, da TV Globo, da família Marinho, inclusive, estiveram aqui, apresentadores, muitos fãs,
muitas pessoas ainda não acreditavam. A gente achava que não, só pode ser uma notícia falsa, deve ser um boato. Foi difícil para a própria empresa mesmo assim acreditar nessa informação. Veio então a confirmação. Para nós jornalistas, uma perda imensa, imensa. A Glória, como a gente viu na reportagem, foi pioneira, né, em muitas coisas. Uma mulher negra de uma comunidade na zona norte do Rio, filha de uma alfaiate, uma dona de casa, estudou em escolas públicas. Então a gente olhar a trajetória da Glória Maria, ver aonde ela chegou, o que ela representa pra gente, é algo assim realmente muito triste. É uma quinta-feira de muita dor, muito triste pra gente. Ninguém da família, colegas, ninguém quis gravar entrevista, nenhuma informação também sobre o sepultamento de Glória Maria foi divulgada, nem pela TV Globo, nem por amigos e também familiares. Mas a gente aguarda essas informações, enfim, qualquer novidade sobre essa perda, né, para se os fãs vão poder estar ali para prestarem aí suas últimas homenagens, para despedida. A gente continua aqui em frente ao hospital em Copacabana, na zona sul do Rio. Mas, Vitória, realmente, para todos nós jornalistas, é uma perda imensurável, é gigantesca. Eu volto com você. Uma jornalista incomparável, gigante, Glória Maria. Fica aqui os nossos mais profundos sentimentos à família. Obrigada, Renata, pelas informações. Agora, falando sobre saúde, o uso descontrolado de medicamentos pode trazer problemas sérios de saúde, principalmente aqueles que provocam uma dependência química. Em alguns casos, há remédios que alteram o estado de consciência e a pessoa faz coisas que nem se lembra depois. Renata passou anos tomando um remédio para pegar no sono. Eu tomava um comprimido à noite para poder dormir. Alguns dias que a ansiedade estava mais intensa, um não era suficiente, então eu acabava tomando 2 para tentar dormir um pouquinho melhor. Mas com o tempo, sentia que nem a dose dobrada parecia funcionar. O medicamento que Renata usava era o Zolpidem. Essa é uma medicação que funciona como indutora de sono, que a gente chama de hipnóticos, né? E ele tem o maior potencial de induzir a redução da atividade cerebral, o que gera entre aspas, um desligamento cerebral e induz o sono. É como se uma luz apagasse de repente. Por isso, a recomendação é se deitar imediatamente após o uso. A nossa consciência está desligada, a gente está inconsciente, mas outras partes do cérebro estão ativas, o que gera muitos pesadelos, sonhos vívidos e até esses episódios como se fossem sonambulismos. Renata já mandou mensagens para os amigos e fez até compras pela internet. Eu comprei uma poltrona, graças a Deus, ela é linda, eu sou apaixonada por ela. O meu porteiro, um tempo depois, me ligou, dona Renata, chegou uma poltrona aqui. Eu falei, gente, mas uma poltrona? Que poltrona é essa? Aí que eu fui lembrar que eu tinha comprado a poltrona sobre o efeito da medicação. O uso indiscriminado desses medicamentos pode ter consequências sérias. De acordo com a Secretaria de Saúde, 57 pessoas foram internadas por intoxicação devido ao uso de sedativos, antidepressivos, antipsicóticos e psicotrópicos. Nós apreendemos cerca de 29 mil medicamentos, entre comprimidos, cápsulas e envelopes. A apreensão de medicamento vencido em serviços de saúde ou sem identificação também ocorre com frequência. O medicamento não pode ser comprado sem receita médica. O documento tem de ser recolhido no balcão. O Conselho Regional de Farmácia faz a fiscalização de possíveis vendas ilegais. Havendo a constatação de irregularidade, o CRF-DF pode intimar e até autuar o estabelecimento se não tiver o farmacêutico ali presente. O Sindicato do Comércio Farmacêutico registrou um aumento de 50% nas vendas desses produtos. Houve um acréscimo bem substancial na venda de medicamentos para insônia e também os antidepressivos. Para mim é assim, uma vitória indescritível ter conseguido ficar sem. E eu não sinto falta, não penso em voltar a tomar nunca mais e tenho plena consciência de que se eu voltar a tomar alguma vez, a chance de eu escalonar de novo e voltar a tomar doses além é muito grande e eu não quero isso pra mim de novo.
É um perigo, como eu mostrei na reportagem, né? A nossa personagem comprou uma poltrona e depois não sabia o que tinha comprado. Tiveram outras pessoas aí que a gente chegou a entrar em contato, que fechou viagem, outras compraram capa de almofada, isso sem ter consciência disso. Então todo cuidado é pouco, né? Com medicamentos controlados, precisa mesmo consultar um especialista. Bom, e o governo de São Paulo vai fornecer gratuitamente pelo SUS remédios à base de cannabis. Para ter o direito ao medicamento, né, o paciente vai precisar apresentar um laudo e o pedido médico. Tanto carinho só pode ser amor e gratidão. Agora, Clarian está bem, mas viveu momentos difíceis na infância. Cacá, que hoje tem 19 anos, nasceu com uma síndrome que causa crises graves de epilepsia. Ela convulsionava por mais de 1 hora e meia, e com 2 minutos de crise a gente já tinha que correr para o hospital. A gente quase perdeu ela por várias vezes. Desde 2014, ela toma o óleo de cannabis. Quase não tem mais convulsão e quando vem a crise, dura menos de 1 minuto. Logo quando ela começou a tomar, ela já ficou 11 dias sem crise nenhuma. Isso para nós era impossível antes. Hoje ela corre, pula corda, sobe escada sozinha. Hoje ela se alimenta sozinha. Os benefícios são reais, segundo os médicos. Além da epilepsia, autismo, Parkinson e Alzheimer, o óleo de cannabis também pode ajudar no tratamento de várias outras doenças, como explica este especialista em medicina canabinoide. O óleo de canabidiol, ele não vicia. Então a gente consegue regular o paciente com ansiedade e depressão e fazer com que ele saia desse ciclo negativo. A lei sancionada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, garante o fornecimento gratuito dos medicamentos, mas o texto ainda precisa ser regulamentado. Pacientes que precisam fazer uso dos remédios serão cadastrados no Sistema Único de Saúde. Para receber os medicamentos, eles terão que apresentar o laudo e o pedido médico. Especialistas em saúde acreditam que a nova lei poderá desafogar a rede pública, inclusive diminuir a demanda de internações. Os pacientes que vão fazer o uso do óleo, eles vão ter uma melhora considerável na qualidade de vida e melhora fantástica nos sintomas. Então, os pacientes com epilepsia que precisam de internação, por exemplo, vão deixar de fazer essa internação porque as crises vão diminuir ou quase cessar. Vitória que a Cacá já conhece e que outros agora também terão a chance de conquistar. É importante que as pessoas se informem antes de ter o preconceito e saber que um dia que pode ser você que esteja precisando, pode ser um filho seu que esteja precisando. Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após roubar uma joalheria em um shopping da Asa Norte. Ele fingiu estar armado para render as funcionárias e levou mais de R$30 mil em produtos. A boa notícia é que o criminoso não conseguiu nem sair do estabelecimento comercial. O repórter Michael Leão tem mais informações sobre esse caso. Michael, os próprios seguranças do shopping conseguiram conter esse homem. É isso mesmo? Boa tarde mais uma vez. Exatamente, Vitória. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado no SBT Brasília. Exatamente, esse criminoso conseguiu dar poucos passos ali dentro do shopping e já foi detido justamente por esse segurança. A gente tem as imagens, Vitória, isso aconteceu, pasmem, poucos minutos antes das 5 horas da tarde. A gente veio pelo circuito, o homem entra, rende 2 mulheres, 2 pessoas que estão ali na loja, levam essas vítimas para uma sala ali do fundo e aí, segundos depois, ele vem para a vitrine e começa a selecionar os produtos que ele quer ali. Vai pegando as joias e tudo, atenciosamente, pega da parte de cima, da parte de baixo ali da vitrine, depois volta, pega os celulares dessas vítimas. Essa ação toda aí, Vitória, dura perto de 1 minuto e meio, mais ou menos. E depois disso, ele sai como se nada tivesse acontecido. Naquele primeiro momento, ele chega a usar a carteira ali, algum objeto para simular que estava armado, mas nem isso ele estava. E no momento em que ele sai ali, a gente já tem, inclusive, também as imagens dos seguranças que começam a procurá-lo ali pelo shopping. E bem no cantinho da tela ali, próximo ao logo do SBT, você vai perceber que tem uma escada descendo. É naquela escada ali que os seguranças conseguem segurar esse ladrão ali e pegar ele ali na hora, com as joias, com os celulares, e na sequência eles chamam a polícia militar. Quem está aqui ao nosso lado, Vitória, para explicar os detalhes dessa ocorrência é o tenente do Benevix, para explicar para a gente direitinho. Vocês foram acionados pelo segurança do shopping momentos depois que conseguiram detê-lo ali, tenente. Boa tarde. Positivo. Primeiramente, boa tarde a todos. A gente teve essa ocorrência que realmente, como foi explicado, chamou a atenção pela audácia do autor, né?
plena luz do dia, tentar cometer um roubo numa área movimentada de Brasília, no centro de Brasília, né? O autor informou que, primeiramente, tinha a intenção de cometer um furto nessa joalheria. Lá chegando, vendo que não conseguiria, decidiu partir para um roubo, ameaçando as vítimas, fingindo que estava armado. Sozinho, fingindo que estava armado, obrigou que essas vítimas fossem para a sala-cofre da loja. E nesse momento, como as imagens mostraram, ele começou a escolher os objetos que iriam levar. Nesse momento que ele empreendeu em fuga, logo após pegar os objetos, as vítimas saíram da sala e conseguiram chamar os seguranças. Os seguranças rapidamente conseguiram deter ele antes de sair do shopping e acionaram 190. Logo, os policiais aqui do 3º Batalhão deslocaram para o shopping, puderam deter esse autor e conduzir todo mundo para a 5ª DP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Gente, para quem está em casa entender, ele disse para vocês então que a intenção era cometer um furto. Para todo mundo que está assistindo entender, furto seria simplesmente chegar ali, pegar, sem abordar aquelas pessoas que estavam trabalhando, né? Isso mesmo, é você ter a posse do objeto sem a ameaça ou a violência. O que acabou evoluindo para um roubo, essa intenção dele inicial, né? Ou seja, era pegar na surdina ali, mas ele já chega com outra intenção, pelo que a gente vê nas imagens. Positivo. Ele realmente já partiu por uma ameaça para cima das funcionárias, né? Tenente, como é que essas funcionárias ficaram depois dessa situação? Foram feridas, sem ferimentos? Não, todo mundo felizmente saiu bem dessa ocorrência, os bens foram restituídos, todo mundo conseguiu sair dos mares os menores, né? A gente vê nas imagens que depois que ele pega ali as joias que estão na vitrine, ele volta de novo lá para essa sala onde teria colocado essas pessoas. E pega os aparelhos celulares dela, também são levados, esses celulares, 3 aparelhos? Positivo, foram 4 aparelhos celulares dos 4 funcionários que também foram restituídos às vítimas já. Tudo estava com ele ali ainda na escada quando os seguranças conseguiram pegá-lo? Exatamente, todos os bens estavam com ele. Tenente, obrigado pela sua participação. Vitória, ainda tem um outro detalhe nessa história. Depois que ele foi apreendido, foi preso, na verdade, porque já é maior de idade, pela polícia militar ali no shopping, depois que os seguranças conseguiram segurá-lo, ele foi levado para a 5ª DP, que por sinal fica bem pertinho ali, praticamente só atravessar a rua. E lá a polícia descobriu o seguinte: ele já tinha sido preso antes, inclusive responde por um latrocínio, que é justamente um roubo que termina com a morte da pessoa, ou a pessoa é morta para ter seus bens levados, e ele estava em situação do semiaberto. O que é? Fica livre durante o dia e tinha que voltar durante a noite para ficar preso. Só que ele aproveitou esse momento ali, que provavelmente ele deveria estar trabalhando para fazer o quê? Continuar cometendo crimes. Voltou justamente para fazer com que essas pessoas que estavam ali trabalhando à espera de um cliente passassem por esse trauma. O prejuízo financeiro aí de cerca de R$30 mil foi evitado graças a essa rápida ação aí em conjunto dos seguranças, da Polícia Militar, de todo mundo, mas fica o trauma. Imagina você estar ali trabalhando, espera um cliente chegar e de repente o homem entra dessa forma e você já vê que ele vai direto em direção a essas funcionárias, rendem as duas que estão ali na frente, vão para o fundo da loja onde tem mais pessoas ali, deixa essas pessoas fechadas numa sala e aí sem ninguém dentro da loja, ele fica tranquilo para se dirigir ali para a vitrine, selecionar as joias que ele queria, os aparelhos celulares, depois ele volta e pega com esses funcionários. Um prejuízo, Vitória, de cerca de R$30 mil seria tanto para a loja quanto para essas pessoas se ele tivesse conseguido deixar o shopping. Mas, felizmente, como a gente vê aí, a poucos metros depois da loja, na escada, os seguranças já conseguem cercá-lo e prenderam ali até que a PM chega justamente para levá-lo para a 5ª DP e tem essa surpresa. É uma pessoa que estava ali no semiaberto, que deveria estar trabalhando, mas decidiu continuar no mundo do crime, né? E que bom, né, que os seguranças são treinados, porque a gente acha que está no shopping, né? A gente está muito seguro, está tranquilo ali, mas o crime acontece em todo lugar. Que bom que os seguranças são bem treinados e a Polícia Militar também estava passando e rapidamente chegou ali no local e prendeu esse criminoso. E, Michael, parece que eu tenho uma outra notícia aqui de um colega desse bandido, viu? Obrigada pelas informações, agradeça também ao militar. Que um outro detento, gente, do regime semiaberto, foi preso depois de roubar um carro e assaltar um comércio lá em São Sebastião. Quem tem os detalhes dessa outra história é a repórter Kátia Gomes. Kátia, esse ladrão estava literalmente tocando o terror lá naquela região, né? Conta pra gente, boa tarde mais uma vez.
Exatamente, Vitória, ele aproveitou ali que é do regime semiaberto para cometer crimes. Ele roubou um carro e também assaltou um comércio. A Polícia Militar ficou sabendo dessa ocorrência e começou a fazer o monitoramento e localizou esses dois criminosos que roubaram esse veículo no Lago Sul, ali na altura de um shopping da cidade. A PM começou a perseguir esse veículo e aí ali na altura da base aérea de Brasília, esse motorista acabou colidindo com outros dois carros, perdeu o controle, atravessou ali o canteiro e acabou parando o veículo. Um dos criminosos conseguiu fugir e o outro foi preso, né? Já que ele acabou ali tendo uma pancada forte, ele foi inclusive levado para o hospital de base com dores no peito, né? A Polícia Militar descobriu que ele estava no regime semiaberto e deveria estar trabalhando no Hospital Regional de Ceilândia, mas ao invés disso, ele estava aí cometendo crimes. Nós temos, inclusive, uma fala, né, da dona desse carro, né, da vítima, que ficou, claro, muito nervosa com a atitude desses dois criminosos que acabaram invadindo a casa dela. Vamos ouvir. Indivíduos armados apontaram, ameaçaram, apontaram a arma para mim e para minhas filhas, que estavam também no mesmo ambiente. Pediram para abrir a loja, depois que abriu, trancaram, pegaram o dinheiro, trancaram a gente na sala, roubaram mochila, roubaram mais algumas coisas e logo após que a gente estava preso dentro de casa, eles roubaram o carro, pegaram a chave do carro e levaram o carro. Desesperador, minhas filhas gritando muito, apavoradas. Quando esse preso do regime semiaberto, né, acabou detido ali pela Polícia Militar, ele falou o nome do comparsa e disse que ele também era do semiaberto. A Polícia Militar foi até o semiaberto e lá conseguiu encontrar esse outro criminoso que também foi detido por esse outro crime. Para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o Tenente Leonardo Braga, que está aqui ao meu lado. Ele é da Rotan, foi a Rotan, né, que acabou prendendo esses dois criminosos. Eles aproveitaram ali, né, da facilidade da saída do regime semiaberto para cometer esse crime, né? É um benefício que eles deveriam estar ali aproveitando para trabalhar, mas não, estavam no mundo do crime. Chico, esse benefício é para ser feita a ressocialização do preso, só que ele aproveitou para cometer crimes. Uma vez criminoso, ele quis continuar nesse mundo do crime. Como que foi que vocês receberam essa ocorrência? Vocês sabiam que eles tinham ali roubado um veículo e assaltado também o comércio, e aí vocês foram atrás, vocês tinham as características do carro? Isso, nós recebemos essa informação via rádio. Estávamos fazendo patrulhamento aqui na área central, quando teve essa informação que esse veículo Siena tinha acabado de ser roubado na área de São Sebastião. Foi feito patrulhamento nas regiões ali próximo do Lago Sul, que é uma das saídas de São Sebastião, e ele foi visualizado em frente ao shopping Gilberto Salomão. Foi dado a ordem de parada e o indivíduo não acatou a ordem. Ele empreendeu fuga, teve um breve acompanhamento na altura da base aérea. Ele colidiu com outros dois veículos e veio a subir no canteiro central. Quando ele subiu no canteiro central, os dois empreenderam fuga a pé. E um foi pego logo nesse momento. Foi encontrado no veículo um revólver calibre 38 com 6 munições e o dinheiro que havia sido roubado da vítima. Posteriormente, a gente descobriu que o outro indivíduo também estava no regime semiaberto e fomos lá no CPP para ver se ele tinha voltado. Ele havia voltado e também evitamos a prisão dele lá no CPP. Esses dois criminosos, né, eles falaram, um confessou que trabalhava ali no Hospital Regional de Ceilândia e o outro chegou a falar onde ele deveria estar naquele momento? Não, o outro não falou onde ele trabalhava não, ele preferiu ficar calado. E dentro do carro, né, você falou que encontrou ali armas e também dinheiro. Quanto que eles levaram do comércio? Levaram em torno de R$600 no comércio. De R$600, né? E a vítima, claro, ficou muito abalada ali, como a gente acabou de ouvir no áudio. Ela falou que os criminosos chegaram ali no comércio, fizeram a família ali de refém. E a Polícia Militar conseguiu dar essa rápida resposta para a família e recuperar esse carro. Chico, o batalhão de Rotan ele atua em todo o DF e nós atuamos com ocorrências de alta complexidade. E essa era uma ocorrência de alta complexidade, graças a Deus conseguimos efetuar a prisão deles. E logo depois, né, eles
acabam perdendo esse direito do semiaberto quando acontece crimes durante o semiaberto, né? Então, é importante reforçar isso também. Positivo. Agora é para eles, ao certo, é retornarem para o regime fechado. Regime fechado, né? Eles perdem esse benefício do semiaberto. O senhor sabe me dizer se ele já tinha passagem, se era também por roubo? Tinham várias passagens. Tinha passagens, se eu não me engano, por tráfico, por roubo. Tinham várias outras passagens. E eles ficam usando esse benefício para justamente isso, para cometer crime, porque para eles a vida do crime é muito mais vantajosa. Inclusive esse que foi preso primeiro ali logo no local do acidente, ele acabou se machucando, se ferindo. Ele teve até que ser levado para o hospital de base, né? Qual era o estado de saúde dele? Poxa, ele fala que se feriu ali para poder ter um atendimento médico, mas o estado de saúde dele era bom. Só estava sentindo então dores no peito? Positivo, só dores no peito. Mas foi conduzido para a primeira delegacia de polícia? Isso, ele foi conduzido para o hospital, que ele estava sentindo dores, e foi conduzido para a primeira delegacia de polícia também, que é a da região da Asa Sul. O senhor comentou que a Rotan atua em todo o DF. Esse tipo de ocorrência, assim, é rápido recuperar o veículo? Quando vocês recebem a informação, olha, um carro foi roubado, a PM consegue dar essa resposta rápida para a vítima? Então, quando um carro é roubado, o mais certo é você fazer ligar o 190 de imediato, porque todos os prefixos da região vão ficar sabendo das características do carro e com certeza as chances de ser recuperado vai ser muito maior. Quanto mais rápida a informação, mais chances de ser recuperado o veículo. E aí quando liga, o que é importante passar, né? A placa, as características do carro. Passar as características do carro, a placa, quantos indivíduos eram, se foi a mão armada, se foi com faca, o máximo de características possíveis. E também tentar passar dos criminosos. Positivo, o máximo de características possíveis dos criminosos, do modus, as vestimentas dos criminosos, do carro, tudo. Quanto mais característica, melhor fica para a polícia militar poder recuperar o veículo. Certo, então, tenente, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Vitória. Você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para o tenente? Não, o que me chamou a atenção, Kátia, no circuito de segurança desse comércio é que o local já é todo gradeado, mas nem isso impede, né, a ação de criminosos. Eles abordam ali armados a dona desse estabelecimento, né, e faz com que ela abra o portão e que ele entre. Eu queria mesmo saber com o policial essa ação, né, eles não têm medo, parece que os bandidos não têm medo de agir. A Vitória, inclusive, estava narrando ali as imagens que nós recebemos do circuito de segurança, que as imagens elas mostram o momento do assalto. Os criminosos eles entram ali no comércio com toda a facilidade, abordam a mulher, né, a dona do veículo. Os criminosos, pelo que vocês percebem, eles estão cada vez mais ousados, eles não têm medo, nem se intimidam mais com câmeras de segurança. Felizmente, cada vez estão mais ousados, mas para isso nós temos nosso treinamento adequado e estamos prontos para dar a pronta resposta para eles. E o trabalho que vocês fazem é justamente esse também. Quando vocês chegam ao local, que percebem que tem ali uma câmera de segurança, vocês tentam ver para reconhecer quem cometeu o crime? Positivo, esse trabalho inicial, nós tentamos pegar todas as características dos criminosos possíveis, para poder prender eles logo em seguida. Esse trabalho depois de investigação, de câmara, fica com a Polícia Civil. Mas no exato momento nós tentamos levantar o máximo de informações para efetuar essa prisão logo em seguida. Nessas imagens elas realmente são impressionantes, elas mostram os criminosos ali, mesmo tendo grade no comércio, eles entram, né, invadem ali a casa dessa vítima, depois fogem levando o veículo, é tudo muito rápido. Geralmente eles tentam fazer que seja realmente rápido para evitar, né, que acionem a polícia. Eles tentam agir da maneira mais rápida possível, mas eles esquecem que a Polícia Militar está em todos os lugares, está em todos os lugares do DF. Quanto mais rápido a gente tem informação, mais fácil fica da gente conseguir coibir esse crime. Tá certo, então, tenente. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Vitória. Eu volto com você no estúdio. Complicado. O que a gente lamenta aqui, né, Kátia, é que um criminoso com várias passagens pela polícia está nas ruas aí com o benefício do regime semiaberto, infelizmente. Bom, agora vamos falar sobre política. Na Câmara, um bloco com 20 partidos foi formado para disputar os cargos na mesa diretora. Arthur Lira foi reeleito como presidente da casa.
Foi sob o juramento de cumprir a Constituição e promover o bem dos brasileiros que 513 deputados tomaram posse nesta quarta-feira. A cerimônia corria com tranquilidade quando, no meio da manhã, um susto. É o meu pai. O pai do presidente da Câmara, Arthur Lira, passou mal e precisou ser socorrido por brigadistas. Nos afastem, por favor. Benedito Lira foi encaminhado a um hospital particular de Brasília e depois a sessão foi retomada. Logo depois de empossados, líderes de partidos organizaram uma reunião fechada para indicar os nomes para disputar as 11 vagas da mesa diretora. Em uma decisão inédita, líderes de 20 partidos, desde o PT de Lula até o PL de Bolsonaro, formaram um grande bloco parlamentar com 496 deputados. O tamanho do bloco influenciou na distribuição dos cargos da mesa diretora e representou um acordão para eleger os nomes indicados. O blocão deve ser desfeito logo depois desta fase de eleições. É bem provável que ele seja dissolvido e que se forme em outros blocos. Em especial, nós estamos trabalhando na construção de um bloco de governo, que vai ter, inclusive, a participação da maior parte desses partidos que já compuseram um bloco aqui para a eleição da mesa diretora da Câmara. Foram indicados para a primeira vice-presidência Marcos Pereira, do Republicanos, segunda vice-presidência Sóstenes Cavalcante, do PL, na primeira secretaria Luciano Bivar, do União Brasil, na segunda Maria do Rosário, do PT, na terceira Júlio César, do PSD e na quarta Lúcio Moschini, do MDB. Só ficaram de fora do blocão o Partido Novo e a federação formada por PSOL e Rede. Ambos indicaram concorrentes na disputa à presidência da Câmara. O deputado Chico Alencar, do PSOL, eleito para a Câmara pela 5ª vez, e Marcel Van Hatten, do Novo, que está em seu 2º mandato. Não é possível que este parlamento, renovado pela população brasileira, e que teve muitos dos votos dos senhores parlamentares reeleitos, defendendo pautas conservadoras ou liberais, pautas de direita, não ter um representante que defenda essas mesmas pautas. A nossa candidatura é uma candidatura, sim, de contraponto, de um parlamento que não pode preferir cargos a causas. Mas os apoiadores do atual presidente Arthur Lira, do PP, tinham a vitória como certa. Peço a Deus e a vocês que eu tenha capacidade de continuar a ter a confiança deste plenário, que tanto respeito e tanto considero. No total, 8 ministros do governo Lula se licenciaram dos cargos para tomar posse como deputados federais e votar na escolha da presidência da Câmara. Até o final desta semana, devem retomar a atuação nos ministérios. 27 senadores tomaram posse ontem no início dos trabalhos do Legislativo. Na primeira sessão, Rodrigo Pacheco foi reeleito para a presidência da Casa, derrotando o ex-ministro do governo Bolsonaro, Rogério Marinho. Salão azul lotado e sem as marcas dos ataques de 8 de janeiro. As vidraças e os espelhos destruídos foram trocados. O carpete do Salão Azul vai ser substituído depois do Carnaval. Dentro do plenário, 27 senadores tomaram posse. Apenas 4 deles se reelegeram. Mas a posse dos eleitos não foi o principal assunto do dia. O que deteve a atenção dos parlamentares foi a eleição polarizada para a presidência do Senado. Rodrigo Pacheco, que entrou na disputa com o apoio do Palácio do Planalto e era considerado favorito, viu a candidatura do ex-ministro de Bolsonaro, Rogério Marinho, crescer nos últimos dias. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que também havia apresentado candidatura à presidência, desistiu e declarou apoio a Rogério Marinho. No discurso na tribuna, Rodrigo Pacheco criticou o revanchismo ao Supremo e lembrou que a gestão dele sempre foi defensora
da vacina contra a Covid-19. Tivemos projetos da pandemia, a lei das vacinas nasceu neste Senado e não fomos negacionistas, não menosprezamos a vacina, defendemos a vacina, aprovamos todas as medidas provisórias inerentes ao combate à pandemia vindas do governo federal, porque tínhamos esse compromisso com a sociedade brasileira e tínhamos esse compromisso também com colegas senadores que morreram de Covid. Na tentativa de reforçar a candidatura de Marinho, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro participou da sessão de posse. Durante o discurso, o ex-ministro defendeu a mudança de rumos dentro do Senado Federal e criticou atos contra a democracia. Nós não podemos conviver e aceitar o radicalismo e a barbárie, que foi perpetrada contra a própria democracia, através de atos de violência e depredação de patrimônio público ou privado, por quaisquer dos espectros ideológicos do campo político, tanto da direita como da esquerda. Mas o empenho a favor do ex-ministro não foi suficiente e Rodrigo Pacheco foi reeleito por 49 votos a 32. O Brasil precisa mesmo de pacificação. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas o Brasil é um só. A Procuradoria-Geral da República defendeu a manutenção da prisão preventiva do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. A manifestação atende a uma ordem do Supremo Tribunal Federal, que havia dado o prazo de 24 horas para a PGR se posicionar sobre o pedido de soltura de Fábio Augusto Vieira. Ele está preso desde o dia 10 de janeiro por suspeita de omissão nos ataques aos prédios dos Três Poderes em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a casa identificou outras 41 pessoas que participaram dos atos de vandalismo no Congresso. Elas foram descobertas porque usaram o Wi-Fi da Câmara no dia da invasão. Nesta quarta-feira, o delegado federal, Sandro Avelar, assumiu o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, depois que a intervenção na segurança do DF foi encerrada. E sobre os atos golpistas de 8 de janeiro aqui em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse, abre aspas, tem muita gente sendo injustiçada lá. Aquilo não é terrorismo pela nossa legislação. Fecha aspas. A declaração foi dada durante um evento realizado na noite de terça-feira em Orlando, nos Estados Unidos. Foi a primeira vez depois de deixar o Brasil e a presidência da República que o ex-presidente Jair Bolsonaro falou em público. 600 pessoas pagaram ingressos entre o equivalente a R$50 e R$250. Bolsonaro deixou claro que não vai deixar a política. Eu estou com 67 anos e pretendo continuar ativo na política brasileira. Críticas ao atual governo não faltaram. O ex-presidente disse que a gestão de Lula não irá sobreviver por muito tempo, caso continue com a mesma política dos primeiros 31 dias. Se esse governo lá continuar na linha que demonstrou nesses primeiros 30 dias, não vai durar muito tempo. Foram cerca de 20 minutos falando para o público. Bolsonaro também comentou rapidamente os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Ele criticou os autores do ataque, mas disse que há injustiças. A gente lamenta o que alguns inconsequentes fizeram no dia 8 de janeiro. Aquilo não é a nossa direita, não é o nosso povo. Tem que ter consciência do que está fazendo. Tem muita gente sendo injustiçada lá. E aquilo não é terrorismo pela nossa legislação. Então, a gente que tem que ser, sim, individualizada a ação dessas pessoas, é invasão, depredação, e cada um pague por aquilo que fez. Agora, quem tem dívidas com o governo federal pode aderir ao programa Litígio Zero. O desconto pode chegar a 70%.
A ideia é oferecer condições especiais para o pagamento de dívidas com impostos em discussão na Delegacia da Receita Federal de Julgamento ou no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. No caso de pessoas físicas, micro e pequenas empresas com dívidas de até 60 salários mínimos, o desconto varia de 40% a 50% sobre o valor total. Para grandes empresas com dívidas superiores a esse limite, o desconto é de 100% dos juros e multas. Ainda é possível usar crédito de impostos, quando a empresa recolhe valor maior do que o obrigatório, para pagar entre 52% e 70% do débito. Ele é extremamente atrativo justamente por causa desses percentuais que seriam perdoados, entre aspas, pelo fisco, pela União. Eles te disponibilizam vantagens, porém tem os pré-requisitos que devem ser seguidos. O principal deles é que tu tem um prazo de até 12 meses para quitar. O programa é uma medida excepcional, normalmente adotada para equilibrar as contas públicas. A Receita Federal estima recuperar até 35 bilhões de reais, que hoje são devidos por cerca de 200 mil contribuintes entre pessoas físicas e empresas. A adesão ao programa é totalmente online, no site da Receita Federal. Para acessar o ECAC, é preciso ter conta no portal.gov.br, nível prata ou ouro. O prazo de adesão vai até o dia 31 de março. Como todo processo que é feito eletronicamente, a gente corre risco de congestionamento de rede. Então a gente aconselha que toda pessoa jurídica ou pessoa física que possa se enquadrar e que deseje se enquadrar, faça isso o mais rapidamente possível. E a Polícia Civil realizou uma mega operação que investiga uma quadrilha que é especializada em roubo de veículos, fraude de documentos e lavagem de dinheiro. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde mais uma vez. Parece que essa operação aconteceu em vários estados ao mesmo tempo, né? Conta pra gente. Isso mesmo, Vitória, uma operação a nível nacional. Aconteceu com as polícias em conjunto, trabalhando forte aí, as polícias de São Paulo, do Espírito Santo, do estado do Paraná e também do estado de Goiás. O que aconteceu? Essa quadrilha especializada em roubos e furtos de veículos roubavam esses carros, adulteravam e vendiam esses carros em site de venda. E para dar mais veracidade aí às vendas, como se fosse algo realmente limpo, eles marcavam de mostrar o veículo e falar com essas vítimas que compravam esses carros em locais públicos. Ali tinha uma mulher com uma lábia muito boa, que mostrava que todos os documentos apresentados eram documentos reais do carro. Com isso, eles conseguiam vender esse veículo. A venda do veículo, o dinheiro entrava na conta e em menos de 2 horas ele já era retirado ali pelos 2 administradores que a polícia identificou. E com isso eles faziam PIX para outras empresas distribuidoras de bebidas em todo o país. Ao menos 10 empresários que recebiam essas verbas, eles já foram identificados pela polícia. A polícia começou a analisar esse caso depois que uma vítima comprou em um site de venda o veículo e registrou o boletim de ocorrência. Então a Corpatria começou a trabalhar em relação a isso, a descobrir quem são essas pessoas envolvidas e mais vítimas nesse caso. Para se ter uma ideia, nesses mandados de busca e apreensão nesses estados, que foi cumpridos ontem em São Paulo, no Espírito Santo, teve cumprimento também no estado de Goiás, em Lusiânia, no Novo Gama, e também no estado do Paraná, cerca de R$1 milhão em espécie foi aí pego pela polícia nesses locais. Fora que a quadrilha já movimentou cerca de R$1 bilhão com a venda desses carros. Vamos ouvir o delegado responsável aí por essas investigações. A Polícia Civil do Distrito Federal, através da Corpatria, deflagrou a Operação Hermera, que alcançou uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais, receptação de veículos e adulteração de sinais identificadores. Essa organização já atuava há mais de 1 ano e movimentava cifras bilionárias. Foram apreendidos cerca de R$1,5 milhão em espécie nos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, além de terem sido sequestrados valores em contas dos investigados
bloqueios de veículos, apreensão de documentos e aparelhos celulares. Foram 11 pessoas investigadas que estão devidamente indiciadas nos inquéritos policiais e que responderão pelos crimes de falsificação de documento público, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo, organização criminosa e lavagem de capitais, podendo pegar penas que superam os 20 anos de reclusão. O grupo criminoso movimentava cifras estratosféricas e somente a cada 2 semanas cerca de R$1 milhão era movimentado. Então, no total, desde o início da atuação, acreditamos que mais de R$1 bilhão tenha sido movimentado pelas contas. E agora o trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal se concentra em identificar outras vítimas oriundas do Distrito Federal que tenham sido vitimadas por essa organização criminosa. É dinheiro demais envolvido, né, Vitória? Pois é, como o delegado disse, essa operação teve início aí depois que uma vítima registrou o boletim de ocorrência. Então eles começaram a investigar o caso, chegaram a esses 11 que estavam participando aí dessa organização criminosa, como eles pegavam parte desse dinheiro, né? Existiam 2 gerentes, pode-se dizer assim, que tomavam conta do negócio. A partir do dinheiro que entrava na conta com a venda desse carro, esses 2 administradores ali espalhavam para não deixar uma margem para que a polícia desconfiasse, mas não durou muito tempo. Eles conseguiram movimentar esse dinheiro, mas uma parte aí já foi pega pela polícia nesses mandados de busca e apreensão nesses estados. E agora a polícia aqui de Brasília tenta identificar vítimas dessa quadrilha. Então quem possa ter sido vítima desses homens com a venda desses carros clonados, adulterados, procure a delegacia para poder facilitar e também para a polícia identificar outras pessoas que estejam nesse esquema criminoso, Vitória. Obrigada, Mônica. E desde ontem a aeronáutica controla o espaço aéreo do território Yanomami. É a chamada Zona de Identificação de Defesa Aérea. O alvo são aeronaves que servem ao garimpo ilegal. Segundo a Força Aérea, a zona de exclusão separa o espaço aéreo por faixas de risco: área reservada, área restrita e área proibida, onde somente aeronaves militares envolvidas na operação de apoio ao povo Yanomami poderão trafegar. Temos hoje a atuação justamente da Força Aérea, sob comando do Ministério da Defesa, do senhor comandante da Aeronáutica, com a zona de exclusão aérea. E nós teremos também uma presença do Exército no apoio logístico, de modo que há plena integração entre a Polícia Federal e as Forças Armadas. De acordo com o levantamento da Rutucar Associação Yanomami, o garimpo ilegal cresceu 54% em 2022 e devastou 1.700 hectares da reserva. O levantamento por satélite de 2018 para cá mostra um crescimento de 300% do desmatamento associado ao garimpo. O secretário do Conselho Indigenista Missionário, Luiz Ventura, diz que o aumento se deve à política do governo federal nos últimos 4 anos. O último ano do governo Bolsonaro, particularmente, pode que tenha sido até o ano em que o garimpo ainda aumentou a uma velocidade maior e com uma maior capacidade de destruição. Também nesta quarta-feira, a FUNAI suspendeu todas as autorizações de acesso ao território indígena Yanomami enquanto durar a situação de emergência em saúde pública. Todos os profissionais que estão em missão na região terão que se identificar. E a Marinha decidiu afundar o porta-aviões São Paulo, que está desativado. Ele será levado para longe da costa, mas em águas territoriais brasileiras. Este parece ser o capítulo final do impasse sobre o destino do navio, que oferece riscos ambientais. Desde outubro, o porta-aviões São Paulo está navegando pela costa brasileira. O navio atracaria no estado de Pernambuco, mas não foi autorizado pelo governo local por causa da grande quantidade de amianto, uma substância tóxica presente no casco. A embarcação foi adquirida pela Marinha do Brasil no ano 2000 e foi desativada em 2017 em função do alto custo para a manutenção. O porta-aviões foi arrematado em um leilão por uma empresa turca. Vendido como sucata em agosto do ano passado, o porta-aviões deixou o Rio de Janeiro rumo à Turquia, mas antes de chegar lá foi recusado pela justiça turca por causa dos possíveis danos ambientais. Segundo o advogado da empresa turca, após quase 100 dias de viagem e um prejuízo de 10 milhões de dólares, a companhia devolveu o porta-aviões para a Marinha Brasileira.
A única maneira de fazer isso viavelmente seria renunciar à propriedade em favor do antigo proprietário, que tem toda a capacidade e conhecimento técnico para tratar dessa maneira da melhor forma possível, e é o que fizemos. A Marinha do Brasil reassumiu o controle do porta-aviões no mês passado e avalia a possibilidade de afundar o navio no oceano. Mas o Ministério Público Federal alega riscos ambientais e entrou na Justiça Federal para impedir que isso seja feito. O pedido foi negado. Em nota conjunta, a Marinha, o Ministério da Defesa e a Advocacia Geral da União afirmam que não é possível adotar outra conduta que não o afundamento planejado e controlado do casco da embarcação e que a AGU irá adotar todas as medidas cabíveis para salvaguardar o Estado brasileiro. Uma empresa da Arábia Saudita ofereceu 30 milhões pelo porta-aviões. A sucata de antigas embarcações é usada na indústria, como a automobilística e de construção civil. Para este biólogo da Universidade Federal Rural da Amazônia, é preciso haver cautela. A gente tem que limpar, né, deixar livre de todo a parte química, né, a parte toda de combustível, óleo, tudo isso tem que ser limpo da maneira correta. De volta ao noticiário local, a Polícia Militar prendeu um homem de 42 anos de idade que é suspeito de tentar matar a própria esposa de 47 anos na região do Pôr do Sol. Quem vai trazer mais detalhes para a gente desse caso é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde mais uma vez. Esse homem teria dado uma facada na esposa e teria motivo para essa violência? Exatamente, Vitória, ele deu uma facada no peito da esposa de 47 anos e, segundo a própria vítima, essa motivação foi por conta de uma discussão por causa do uso de bebida alcoólica que o esposo dela tinha feito. Então, ele não teria gostado, né, porque ela questionou ele sobre esse uso de bebida alcoólica e acabou dando uma facada no peito da própria mulher. Esse homem chegou a fugir, mas acabou sendo preso pela Polícia Militar. E para dar todos os detalhes dessa tentativa de feminicídio, eu vou conversar agora com o Major Brucker, que está aqui ao meu lado, né, porque foi a PM que fez essa prisão. Major, apesar dele ter fugido, a Polícia Militar já sabia que ele tinha cometido esse crime e ele foi detido. Exatamente. A Polícia Militar foi acionada inicialmente para uma violência doméstica. Chegando ao local, viram que a vítima estava ferida, né, relativamente a um ferimento grave, a facadas. E aí a Polícia Militar já fez ali o atendimento pré-hospitalar, acionou o Corpo de Bombeiros para poder fazer um encaminhamento adequado para o Hospital Regional de Ceilândia. Mas o indivíduo ele já tinha sido lançado na rede rádio, as características dele, e o batalhão escolar que estava fazendo patrulhamento nas imediações ali da QNP 24 encontrou esse indivíduo num ponto de ônibus, provavelmente tentando fugir e se afastar ainda mais do local onde ele tinha tentado matar a sua esposa. Então foi configurada a tentativa de feminicídio, o indivíduo foi levado para a delegacia e lá foi lavrado flagrante. E na delegacia, né, a polícia descobriu que ele já tinha passagens. Exato, ele já tinha outras 3 passagens por violência doméstica. Então é importante que as pessoas tenham a consciência de observar os sinais do seu parceiro em relação ao histórico de violência, principalmente no caso ali envolvia, parece que, uso de bebida alcoólica. Então, se o seu parceiro muitas vezes apresenta um comportamento agressivo quando faz uso de bebida alcoólica e tem um histórico de praticar essa violência, tem as ocorrências registradas, é importante ficar atento. Às vezes a gente fica naquela situação difícil de dar esses conselhos, principalmente na função de policial militar, mas é importante observar isso para evitar que você ponha a sua vida em risco, como foi o caso dessa senhora. E apesar da gravidade, né, dessa facada, a mulher ainda conseguiu ali falar algumas palavras enquanto estava internada ali no Hospital Regional de Ceilândia. A princípio, ela passa bem. A princípio, a situação dela, a condição de saúde dela é estável. Dos males, o menor que ocorreu, e graças a Deus ela tem a sua vida preservada. E ela até alegou, inclusive, né, no registro ali da Polícia Civil, de que vai sim prestar queixa contra ele depois que ela receber alta. Isso é importante. Isso é muito importante, prestar queixa, prestar o depoimento para complementar, já que ele já está respondendo pela tentativa de feminicídio. Mas é importante também, aí cabe ressaltar, que a Polícia Militar tem um serviço muito importante que é executado em cada batalhão regional,
que é o Provide. Então, se você estiver de alguma forma sofrendo algum tipo de violência doméstica, procure o batalhão mais próximo, que existe esse programa Provide. Ele é um programa que tem funcionado muito bem, que faz o acompanhamento das mulheres que sofrem ou sofreram essa violência doméstica para evitar que venha a ceifar a sua própria vida um indivíduo desse aí descontrolado que não tem condição nenhuma de estar se relacionando com você. Inclusive, os dados mostram, né, que houve ali uma redução no número de casos de feminicídio, mas tentativas teve um aumento. Isso, o número de tentativas de feminicídio teve um aumento significativo, apesar do número de feminicídios ter diminuído. Então é importante que busque ali auxílio e ajuda, e a Polícia Militar está à disposição. Cada batalhão de cada região, ele pode receber quem quer que esteja sofrendo esse tipo de violência doméstica, seja ela psicológica, física, para poder auxiliar e evitar esse mal maior, que seria, no caso, o feminicídio. Grande parte das ocorrências, né, que vocês atendem, essa violência parte ali de um familiar, né, principalmente marido ou ex-companheiro. São pessoas próximas, então, na sua grande maioria esmagadora, o local onde acontece esse tipo de crime é dentro do ambiente familiar, é dentro de uma residência, é dentro de uma casa, então são ambientes privados. A efetividade da Polícia Militar, ela se faz a partir do momento que ela tem conhecimento desse tipo de crime e também na busca da ajuda, né, pela ajuda que essas mulheres, muitas vezes, quando sofrem esse tipo de violência, elas buscam nos batalhões da Polícia Militar. Claro, reforçar, né, que se souber de uma violência dessa, ou se já tiver sofrido, a mulher não voltar nesse relacionamento abusivo. É muito difícil a gente ficar aqui dando muitas vezes, como a gente diz, o pitaco na vida dos outros, tal, mas é importante. Preserve a sua vida, observe os sinais, verifique se realmente o seu companheiro ele está se importando, ele se importa com você, e caso você observe qualquer sinal de violência, busque ajuda. Busque ajuda, seja de um vizinho, da Polícia Militar. Nós aqui estamos à disposição 24 horas para atender você, mas é óbvio que quanto mais você puder antecipar uma atitude dessa, uma atitude que é reprovável totalmente, por favor, procure o batalhão da Polícia Militar com antecedência para a gente poder te ajudar e ter efetividade na ajuda. Só para finalizar, uma curiosidade nesse caso é que quem efetuou a prisão foi o batalhão escolar. Apesar de ser batalhão escolar, a Polícia Militar, né, que trabalha nessa área, também pode fazer prisão nesse caso. A Polícia Militar tem vários batalhões especializados, mas isso não faz com que ele deixe de ser policial militar, mesmo que ele tenha uma missão específica, como foi o caso do batalhão escolar. Então eles são policiais militares 24 horas, para qualquer ocorrência, se for necessário, eles vão ser utilizados como qualquer outro batalhão, inclusive até o policiamento, que seja ali do complexo administrativo, até a banda de música, todos eles acabam atuando como polícia militar, zelando pela segurança pública, independente de qualquer coisa. Isso é importante reforçar, porque se alguém passar ali, por exemplo, tiver sido assaltado e ver um policial do batalhão escolar próximo ali, pode pedir ajuda. Pode e deve, e esse policial com certeza vai te ajudar, vai fazer a comunicação para as outras viaturas da área ou viaturas especializadas e vai fazer a prisão dos autores de qualquer crime que venha a acontecer. Tá certo, então, Major, muito obrigado pelas suas informações, mais uma vez participando aqui com a gente no SBT Brasília. E Vitória, eu volto com você no estúdio. É mais um criminoso, né, Kátia, com várias passagens em mais uma ocorrência covarde, né, uma ação covarde. Como o Major Bruck disse aí, é importante denunciar, só assim a ajuda efetiva chega. Então, você que está sofrendo violência doméstica ou conhece alguém que esteja sofrendo, denuncie. A denúncia é muito importante. Obrigada, Kátia. Agradeça ao Major também pela participação. E hoje, gente, é dia de Iemanjá, a rainha do mar. E vai ter Festa das Águas para comemorar os 100 anos da Orixá. A celebração é gratuita lá na Praça dos Orixás, que fica no setor de Clube Sul. E vai oferecer feira de artesanato, muita música e comidas típicas. Quem foi para lá conferir tudo é o repórter Michael Leão. Michael, a festa já tá animada por aí, conta pra gente. Pelo visto tá, né? Tá até com a mãozinha no ouvido, tem barulho por aí.
Vitória, já começou assim, foi até difícil de ouvir, mas tem música agora, samba, a gente está ouvindo aí a galera reunida justamente aqui na pracinha dos Orixás, muita gente para aproveitar a programação gratuita que começou às 8 horas da manhã, Vitória, e vai se estender ao longo do dia justamente nessa festa das águas para homenagear a Mãe do Mar, Iemanjá, muita gente vindo aqui prestar suas homenagens, aproveitando também as comidas típicas também. Vamos girar de cá, eu vou até aproveitar para pegar um pessoal de surpresa aqui agora, tô vendo minha senhorinha aqui comendo agora. Vou atrapalhar um pouquinho a senhora a comer. Muito boa tarde, tudo bem? Nós estamos ao vivo no SBT. Eu queria que a senhora me ajudasse a contar para quem está em casa o que representa esse dia de hoje, a Festa das Águas. Estou atrapalhando a senhora a comer. É bom para mostrar para quem está em casa a diversidade da opção, Vitória, que tem para o pessoal comer aqui, aproveitar. Tem yakisoba, tem pastel, tem de tudo, né? Verdade. Muito bem. Atrapalhei ela comer aqui, Vitória, mas vamos seguir. Obrigado, viu? Vamos seguir para mostrar essa festa que acontece. Tem as comidas típicas e várias mães do santo estão aqui. A gente, inclusive, combinou de encontrar uma aqui mais próximo do lago, porque parte dessas homenagens é justamente colocar algumas oferendas para Iemanjá. A gente vai, inclusive, passar ali. A Mãe Dora já está aguardando a gente, mas muitas pessoas aqui, ó, deixando suas oferendas, acendendo velas, frutas, flores, tem de tudo, viu, Vitória? A gente mostrando aqui, dando a volta, Rogério Silva se aproximando aqui do Lago Medentinho. Vamos falar de cá antes de descer, falar com a Mãe Dora que está bem aqui. Licença, vamos conversar aqui rapidinho. Explicar para quem está em casa o que representa esse dia de hoje, a Festa das Águas, Mãe Dora. Então, hoje é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes. E a gente do Candomblé, a gente vai lá sempre, porque é uma reinvenção brasileira, essa história do Candomblé, e a gente comemora o dia de Iemanjá, que é a dona do nosso Ori. Ori é cabeça. É ela que deixa o nosso Oriodara para a gente estudar, para a gente ser feliz, para a gente viver. E aí eu achei fundamental essa história da Stephanie criar a Festa das Águas, porque não é só Iemanjá. Tem Oxum, tem Nanã, tem todas as Iabás femininas, inclusive a dona dos ventos, Oiá, que também é a dona das águas de alguma forma. É um dia muito especial. É um dia muito especial. E pra gente é fundamental esse dia, porque a gente tem esse espaço aqui em Brasília, a gente não tem mar. A gente tem o Lago Paranoá. O Lago Paranoá é o nosso mar. É o nosso mar. E o único lugar que a gente tem pra gente louvar o nosso sagrado é a prainha. E um lugar tão vilipendiado o tempo inteiro, mas é um lugar cultural, é um lugar que tem que ter visibilidade. Como você pode ver, não tem nada de demônio, tem pessoas felizes, que gostam de cultura, que cultuam o nosso axé. E o nosso axé é cultuado com alegria, com prazer, com abraço, com sorriso. Obrigado, viu, pela participação da senhora. E olha, a Mãe Dora falou da gente da praia. Eu vou descer para lá para mostrar pro pessoal que está em casa. Só que quem me acompanha agora é a Stephanie Oliveira, presidente da House Andes, que inclusive é quem organiza. A gente vai descendo, a gente pode ir descendo mostrando, até para a gente não tropeçar, para a gente chegar mais próximo da água, para explicar para quem está em casa. A Mãe Dora começou a introduzir ali o seguinte, que faz parte desse dia, dessa cerimônia, dessas homenagens, a questão das oferendas, das rosas, das frutas, e esse ano vocês também tiveram um cuidado especial com esse material na água, né, Stephanie? Na verdade, todos os anos a gente incentiva muito o público, os fiéis, os simpatizantes a trazerem oferendas biodegradáveis, né, a trazer as flores, a trazer o manjá, que é de manjá, o molucum, que é uma comida de feijão fradinho para Oxum. Então, coisas que não surgem no lago, não tragam vasilhas de perfume. Derrama um perfuminho, ela gosta de ficar perfumada, mas leva de volta a vasilha. Então a gente tem várias formas de presentear as águas na nossa tradição, respeitando o meio ambiente. E a gente vê que é um momento que reúne a família inteira, a criançada aproveitando, desde como a gente diz das crianças, dos idosos, é uma programação que vai se estender ao longo do dia de hoje, né? 6 horas da manhã já tinha gente aqui fazendo oferenda, quando foi às 9 a gente começou com
todo o sagrado, roda para Iemanjá, roda para Oxum. Agora a gente convidou o samba, né? Porque o samba vem da tradição de terreiro, para cantar para Iemanjá no samba também, no profano, que pra gente não se desliga do sagrado. À tarde vai ter orquestra alada com os tambores, um cortejo lindo, vai ter uma roda de capoeira com bando matilha, porque a capoeira também não fica de fora. E no final o Zenga Baqueangola, que é um maracatu lindo também. Então os nossos tambores de Brasília, os grupos de Brasília, os grupos das cidades, todos vêm reverenciar Iemanjá e Oxum. Ou seja, quem está assistindo em casa agora tem uma vasta programação que ainda dá tempo de sair de casa para vir aproveitar, né? Demais, e o dia tá lindo, o sol tá aqui iluminando a festa, tem uma praça de alimentação deliciosa, tem bar com suco, cerveja, água, refrigerante, então tem uma praça de artesanato, então o dia tá maravilhoso, tá lindo, a gente vai até as 8 horas da noite aqui festejando. Stephanie, a gente já ouviu das outras pessoas, mas eu quero ouvir de você. O que representa esse dia, essa festa das águas para você? O 2 de fevereiro é patrimônio nacional, é o dia de Iemanjá. Iemanjá é a dona de todas as cabeças, é a mãe de todo mundo. Ela tem essa energia da mãe, do colo, então a gente presenteia a Iemanjá para que ela cuide de nós. E junto, Oxum, porque já que a gente não tem o mar para reverenciar, que Iemanjá é do mar, a gente reverencia o mar nas águas doces, que também é de Oxum. Então é a festa das águas para a gente pedir as bênçãos, dar os presentes e receber as bênçãos dessas duas deusas, dessas duas rainhas. A gente é tão abençoado que a gente não tem mar, mas o nosso mar, o Lago Paranoá, tem até onda. Tem até onda, e quando a gente bate palma, as ondas sobem, assim, a energia é incrível. E tá lindo, hoje o dia tá lindo. Ora iê, odoiá. Stephanie, muito obrigado pela sua participação. Vitória, eu vou encerrar com essas imagens lindas aí, justamente das oferendas, dessas pessoas felizes já aproveitando o dia e te contando o seguinte, tô com inveja desse pessoal, deu vontade de correr pra água, viu? Não, aí tá uma delícia, parece, hein, Michael? O pessoal já deixa a oferenda e aproveita para se refrescar. O dia tá lindo mesmo, um solzão. Ali tem uma praça de alimentação enorme também, muita música, samba já rolando. Então fica a dica para quem tá em casa, tá com uma folguinha agora à tarde, segue para lá para a Prainha dos Orixás, que a festa é garantida, viu? Obrigada, Michael, valeu pelas informações. O Distrito Federal é o 5º estado quando se trata de atrair investimentos. Mas para empresários ainda há dificuldades quanto à burocracia para um negócio de médio porte. Foram quase 2 anos para montar esse restaurante na Asa Sul. O sonho hoje é uma realidade, mas o empresário precisou ser resiliente para suportar os imprevistos. Foi muito difícil. Na realidade, a gente abriu na pandemia e a gente, durante 2, 3 anos, a gente estava na Asa Norte. E devido a um prédio cair em cima do restaurante, a gente teve que se remodelar e agora trazendo para a Asa Sul. E hoje a gente tem o dobro, até triplo de funcionários. Então a gente está trabalhando aí de uma forma diferente do que a gente trabalhava. Ingrid trabalha com construção na capital e explica que as oportunidades são boas. Ela conhece bem os desafios de manter um negócio deste porte. Hoje, um empresário, um empreendedor, precisa de uma ajuda de um contador ou até de um advogado para entender toda essa parte burocrática que é um pouco complexa, para se entender por si só, individualmente. Então, na minha opinião, eu acho que essa é a questão a mais negativa. Os empresários fazem parte da estatística do ICM, do Índice de Crescimento de Municípios do Ministério da Fazenda, que coloca Brasília como uma das melhores regiões do país para se abrir e manter um negócio. De acordo com o ICM, de 2021 para 2022, Brasília saltou da 14ª para a 5ª posição. A pesquisa avaliou 119 municípios no ano passado, capitais e cidades com mais de 250 mil habitantes. O empreendedorismo liderou a abertura de negócios por aqui. No ano passado, foram quase 21 mil, a mais em relação a 2021, um crescimento de 15%. O Distrito Federal se destacou bastante no índice de concorrência dos municípios por alguns fatores, dentre eles a facilidade de abertura e encerramento de empresas, a segurança jurídica para os novos empreendimentos. Temos um índice de transparência muito bom. Então, são fatores que levam ao empresário ter segurança para investir no Distrito Federal. Com números tão favoráveis, o que Matheus deseja, num futuro bem próximo, é expandir o negócio e dar oportunidade para mais gente crescer, assim como ele. Na realidade, a gente trabalha tanto por eles quanto pelo restaurante.
Muitos brasileiros têm paixão por carros. É um sonho de consumo, mas que muitas vezes se transforma em pesadelo. Uma pesquisa inédita mostra que a despesa com o automóvel é a segunda maior em quase metade dos lares brasileiros. Só fica atrás da alimentação. Carlos Alexandre é dono de uma loja de pneus. Tem 2 picapes para trabalhar e um outro carro que fica com a mulher dele. Grande parte do que ganha é gasto com os veículos. Uma média aí, despesa de PVA hoje em torno de R$4.000, uma despesa de seguro aí em torno de R$5.000, fora a manutenção que tem que fazer periódica dos veículos. Uma pesquisa inédita constatou que quase metade das famílias destina em média 30% da renda para cobrir os custos com automóveis. O estudo, que foi encomendado pela Serasa, entrevistou mais de 2.000 pessoas das classes C, D e E. 9 em cada 10 falando, eu vou manter o carro porque ele é importante para mim, por deslocamento, pela segurança, pela eficiência, pela comodidade e até mesmo pelo simbolismo do carro, né? Então, assim, 59% considera que o carro, ele é um patrimônio da família. Ainda de acordo com o levantamento, as despesas com o carro estão entre as 3 maiores de uma família ao longo do ano. Ficam à frente, inclusive, de contas básicas como água, luz, gás e aluguel. E só perdem para os gastos com a alimentação. Não é somente estou com o carro, vou gastar a gasolina, o financiamento, a revisão. Não, 9 em cada 10 passaram por alguma situação ali de inesperada, né? Que vale como troca, conserto de pneu, algum outro tipo de conserto, multa. Tem todos esses tipos de gastos que somados tornam o custo do carro ali o segundo maior das famílias. Este casal desembolsou muito mais do que esperava na oficina neste começo de ano. Eu ia gastar uma base de 800, eu gastei mais de R$2.000. E aí como é que faz para pagar? Aí eu tenho que parcelar, dá um jeito, né? Eles ainda têm 30 prestações para quitar o carro e por isso optaram por não fazer seguro. Não dá, é necessidade pra gente. Toda hora tá saindo para fazer entrega, então compensa mais de carro pra gente. A Americanas, que está em processo de recuperação judicial, encerrou o serviço de vendas por telefone. Sindicatos temem um efeito dominó, caso uma onda de demissões comece na companhia. Prezado cliente, o nosso serviço de televenda foi encerrado. Você pode aproveitar as nossas ofertas pelo nosso aplicativo ou site. O aviso aos clientes da Americanas é um dos primeiros reflexos da recuperação judicial que está apenas no começo. 50 prestadores de serviço de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre foram demitidos nesta terça-feira. Estes terceirizados já tinham sido colocados em férias. Com a piora na crise da varejista, fornecedores decidiram reduzir o quadro em definitivo. Nos preocupa muito, porque pode ter consequências não só nas lojas físicas, onde são 45.000 pessoas que trabalham, mas tem na cadeia de produção, tem aí as empresas metalúrgicas pequenas que fornecem mercadorias para lojas americanas. A gente vai fazer uma campanha a nível nacional justamente para preservar a atividade econômica. Porque se a gente não conseguir preservar a atividade econômica, como é que vai conseguir preservar esse conjunto de empregos, né? Representantes dos funcionários pediram na semana passada o bloqueio na Justiça de R$1,5 bilhão, mas a Justiça não acatou o pedido. Pelo menos há uma boa notícia. O pagamento dos salários de janeiro já caiu na conta, segundo os sindicatos. Os empregados temem ainda o fechamento de parte das 1.700 lojas. Uma delas, em Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista, é alvo de um pedido de despejo por falta de pagamento, movido por uma administradora de shopping centers. Além disso, a Americanas entrou com um pedido na Justiça para obter a manutenção dos serviços de luz, água e esgoto, enquanto o processo se desenrola. Uma possibilidade discutida pelos especialistas e sindicatos de trabalhadores é a venda de empresas em boa situação financeira do grupo.
O conglomerado é dono, por exemplo, de uma das maiores redes de hortifruti do país, um site de e-commerce, lojas de conveniência e um dos principais canais de televisão especializados em artigos para a casa da América Latina. A venda desses ativos pode ajudar a capitalizar a empresa e pagar as dívidas com parte dos fornecedores e funcionários. Os recursos, se delas vendidas, com certeza absoluta ajudariam as lojas americanas diminuída, conseguir fazer com que as lojas físicas não fossem fechadas e os funcionários continuassem trabalhando. O SBT Brasília termina aqui. Mais notícias você vê às 7h20 da noite com a Viviane Costa. E hoje a gente encerra essa edição com imagens da jornalista Glória Maria. Fica aqui o nosso agradecimento pelo legado e inspiração que você nos deixa. Obrigada, Glória. Até amanhã, pessoal.